Olá! A aula de hoje é sobre admissão de empregados. Uma aula muito importante, porque é hoje que vamos conhecer os procedimentos necessários para uma boa contratação de um trabalhador. Vamos começar com recrutamento e seleção de candidatos. Um procedimento que não faz parte necessariamente do contrato de trabalho, mas é através dele que a empresa vai conhecer e poder selecionar o melhor candidato ao desempenho da função oferecida. Para o recrutamento e seleção, é muito comum as empresas utilizarem dos meios de publicidade, como jornais, revistas, envio de e-mails, sites ofertando empregos, ou até mesmo a contratação de agências de colocação e recursos humanos. As empresas encaminham, então, as características necessárias para o candidato que estão procurando. E essas agências ou até os meios de comunicação fazem a procura desse candidato. O candidato envia o currículo, que é examinado, e muitas vezes existem testes de seleção. É aí que a empresa precisa ter o primeiro cuidado. Nem todo teste é possível de ser efetuado. É preciso ter um cuidado na hora de examinar ou na hora de elaborar estes testes para que não tenha depois problemas o empresário com uma possível reclamatória trabalhista. Um primeiro cuidado refere-se à duração do teste. Não é possível testes por dias contínuos, 1, 2, 3 dias testando o trabalhador, porque senão a habitualidade dessa prestação de serviços pode gerar um futuro reconhecimento de vínculo de emprego. Também não é possível utilizar o teste como parte da produção. O produto do teste não pode ser aproveitado pela empresa. Por exemplo, não é possível um escritório de advocacia que está cheio de prazos para cumprir, recursos para serem protocolados num tribunal e que porventura esteja pesquisando e contratando um novo advogado. Não é possível que este advogado que está sendo selecionado faça essas peças para serem juntadas de verdade no processo que já existe. O teste ele tem que ser apenas fictício. O produto obtido com o teste não pode ser utilizado pela empresa depois na sua produção. Um outro cuidado que a empresa deve ter na hora de contratar e selecionar um candidato se refere às exigências desta qualificação. Não é possível fazer referência a sexo, idade, estado civil, religião, observar restrições cadastrais, como se, por exemplo, o nome está no SPC ou se tem algum registro no Serasa. Não é possível tipificações ou especificações dessa natureza, sob pena de uma possível ação judicial depois, por parte do candidato prejudicado, pedindo indenização por dano. Discriminação como idade e sexo estão proibidas, inclusive, pela Constituição Federal. Vejamos o que diz o inciso 13 do artigo 5º da Carta Constitucional. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Viram que é livre o trabalho para qualquer pessoa. A referência expressa proibindo a discriminação também pode ser observada no inciso 30 do artigo 7º, também da Constituição Federal. Vejamos. Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Além da Constituição Federal, a discriminação no momento da contratação está também proibida por lei. A Lei 9.799, de 1999, proíbe expressamente, e não só na admissão, como também na manutenção do contrato, qualquer discriminação por motivo
de diferença de sexo, religião, idade, estado civil, estado de esterilidade ou gravidez. E essa mesma proibição foi repetida em 2007 em portaria editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Veja o que diz a Portaria 41 de 2007. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 41 de 2007, artigo 1º. Proibir ao empregador que na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador faça a exigência de quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou a estado de gravidez. É preciso, então, ter cuidado com a chamada de novos candidatos. Vimos que não é permitido qualquer tipo de teste de seleção e vimos também ser necessário cuidado na hora de publicar o anúncio, o cuidado para não fazermos referências que possam ser depois questionadas como discriminatórias. A empresa pode e tem liberdade, sim, para especificar o tipo de trabalhador que ela pretende contratar, mas diferenças com relação a sexo ou idade só podem ser utilizadas se a natureza do serviço justificar essa discriminação. É possível, por exemplo, um asilo de senhoras contratar e pedir expressamente em anúncios de jornal ou agências de emprego por uma pessoa do sexo feminino, porque ela vai ser necessária para trocar a roupa das senhoras idosas, para dar banho em senhoras idosas, e aí, nessa situação, se justifica pela natureza da atividade que vai ser desenvolvida, contratar uma pessoa do sexo feminino e não do sexo masculino. Feitas as considerações sobre os testes e a restrição na hora da seleção, passemos agora à documentação necessária. Escolhido o candidato, verificadas as aptidões necessárias para o cargo e uma vez selecionada a pessoa que irá ocupá-lo, a empresa vai precisar de sua carteira de trabalho. Não é permitido pela legislação brasileira contratar um empregado nem mesmo por um único dia de serviço sem que ele tenha a sua carteira de trabalho. Podem trabalhar sem registro apenas os trabalhadores autônomos, sem vínculo empregatício. Se vai ser feito o contrato, se vai ter continuidade naquela prestação de serviços, ele não pode trabalhar um único dia, repetimos pela importância do fato, sem a carteira de trabalho. Uma única exceção encontra-se permitida na CLT e se refere a apenas aqueles municípios onde não tem emissão regular de carteira, geralmente municípios pequenos e interior de estado, onde não há um posto do governo que emita regularmente esse documento. E aí o empregado não tem a carteira de trabalho ainda. Nesta hipótese, a empresa pode contratá-lo, faz um documento com todas as especificações do contrato, cargo a ser exercido, salário, função, local onde vai haver a prestação de serviço, jornada, remuneração. Faz um documento desse, entrega para o trabalhador e arquiva outra via na pasta. E durante 30 dias, prazo improrrogável, o trabalhador tem que conseguir a carteira de trabalho num posto emissor mais próximo. Se no prazo de 30 dias o empregado não conseguir a carteira e não apresentá-la à empresa, o contrato tem que ser suspenso. Outros documentos, além da carteira de trabalho, também podem ser exigidos no momento da admissão. São documentos, às vezes, necessários para o exercício da atividade para a qual o trabalhador foi contratado. Por exemplo, a carteira de habilitação de motorista. Se a pessoa vai dirigir veículo da empresa ou utilizar o próprio veículo para o desempenho de suas funções,
a empresa não só deve, como precisa pedir a fotocópia ou fotocopiar a carteira de habilitação de motorista desse trabalhador. Se é um engenheiro e vai exercer a função de engenheiro, vai utilizar a carteira do CREA, é preciso que a empresa peça esta carteira do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e que providencie fotocópia dessa carteira para mantê-la arquivada na pasta. Se é um advogado, então precisamos do registro na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e assim por diante. Também é comum pedirmos RG, Registro de Identidade, pedirmos o número do CPF, certidão de nascimento de filhos e até mesmo certidão de casamento, ficando esses documentos a critério do interesse e necessidade da função a ser desenvolvida. A empresa pode reter esses documentos pelo prazo improrrogável e máximo de apenas 5 dias. Ela tem 5 dias para extrair dos documentos do trabalhador as informações que julgar necessárias para colocar tanto no registro em sua carteira de trabalho, como nos livros de fichas de registro. Também neste prazo de 5 dias, deve providenciar as fotocópias que desejar manter em arquivo. Ultrapassar esse prazo de 5 dias na devolução dos documentos é contravenção penal, tipificada na Lei 5.553 de 1968, e existe pena para quem comete contravenção penal. Neste caso, prisão simples de 1 a 3 meses ou multa. Para tanto, para não incorrer no crime de contravenção penal e ser passível de prisão ou até mesmo pagamento de multa, a empresa deve providenciar às suas custas, às suas expensas, as fotocópias que julgar necessárias. O original dos documentos ou até mesmo as fotocópias apresentadas pelo trabalhador são dele e para ele precisam ser devolvidas. É muito aconselhável e constitui boa prática de departamento pessoal, apesar de não ter previsão na lei exigindo este documento, que as empresas mantenham nas pastas funcionais de cada trabalhador um documento, um recibo de entrega e devolução de documentos. Esse documento pode ser criado pelo próprio gerente de recursos humanos, em arquivo de computador ou até mesmo uma folha manuscrita, onde ele vai colocar quais foram os documentos apresentados pelo trabalhador e se esses documentos foram originais ou fotocópias. Num segundo momento, ele vai relacionar quando e quais foram os documentos devolvidos para o trabalhador. E aquele pedaço da parte de cima do documento, que foram os documentos entregues, tem que coincidir com a parte de baixo do documento, que foram os documentos devolvidos. Guardando esse recibo de entrega e devolução de documentos, o empregador não vai correr riscos de ter cometido contravenção penal por suprimir ou por perder documentos de propriedade de terceiros. Passada a fase de documentação, é preciso que a empresa observe agora um outro passo muito importante na admissão de empregados. E este se refere ao exame médico admissional. Este exame tem que ser realizado e custeado pela empresa por um médico do trabalho. Não é permitido que ele seja realizado por outro profissional que não seja do trabalho, a não ser em municípios onde não haja profissional com esse tipo de experiência. Aí sim seria possível, por exemplo, fazer por um clínico geral. Caso contrário, se no município tem médicos do trabalho, é uma especialidade médica como o clínico geral, como o ginecologista, a pediatria, existe também médico do trabalho. Se no município tem esse especialista, é ele que precisa realizar o exame admissional de um trabalhador. E antes que ele comece a desenvolver as suas funções.
No exame clínico, o médico do trabalho precisa identificar se aquele trabalhador que está sendo contratado possui saúde para a função para a qual ele está sendo contratado. Se ele tem saúde para exercer as atividades que ele vai desenvolver em seu novo emprego. Para tanto, às vezes é necessário mais do que uma avaliação clínica. Às vezes o médico precisa ver exames. Por exemplo, se eu for contratar um digitador, eu preciso saber se ele já não teve ou se ele não tem propensão a ter tendinite ou bursite ou epicondilite, que são doenças inflamatórias decorrentes do uso repetitivo de punhos, dedos e outras partes do membro superior. Então, o médico pode, nesses casos, não só pode, como até mesmo é recomendável, que peça à empresa que custeie também, além da consulta clínica, exames complementares, como o ultrassom de braço. Feito o exame clínico, analisados os exames complementares, se forem necessários, e repetimos pela importância, todos custeados pela empresa. O trabalhador não pode gastar nenhum centavo com esse tipo de avaliação médica. Feito tudo isso, o médico do trabalho vai então dizer se aquele trabalhador está apto ou inapto para desenvolver as suas funções. Se ele disser inapto, e isso vem escrito num atestado de saúde ocupacional, então a empresa não pode contratar aquele trabalhador. Ela precisará procurar outro que atenda às exigências da qualificação necessária e que tenha saúde para desenvolver a função proposta. Se a empresa insiste em contratar um trabalhador cujo ASO, atestado de saúde ocupacional, caracterizou como inapto, e se esse trabalhador vem a desenvolver ou agravar um problema de saúde em razão do exercício de sua profissão, ele vai poder depois, no futuro, entrar com uma reclamatória na Justiça do Trabalho, pedindo indenização por dano, não só moral, como também material e, às vezes, até mesmo estético. Um caso ocorrido no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais, vale o nosso comentário. Trata-se de uma empresa de construção civil que precisava de um servente de pedreiro e fez então um processo de seleção de contratação de pessoal. Escolhido ali um determinado candidato, 21 anos de idade, pediu para ele toda a documentação que estava ok e encaminhou para o exame médico admissional. O médico do trabalho se limitou a fazer o exame clínico e até deu ao trabalhador uma ficha para ser preenchida, onde perguntava os antecedentes históricos de pai, mãe, se alguém tinha algum problema de saúde, os próprios antecedentes do trabalhador, se ele tinha algum registro antigo de cirurgia ou problema de saúde. E o trabalhador marcou não em todas as perguntas. Pela própria ficha preenchida por ele, ele tinha uma saúde perfeita. O médico do trabalho então se limitou aos exames de rotina, escutou o coração, mediu a pressão, fez uma ou outra mais pergunta e deu o atestado de saúde ocupacional, ASO, caracterizado como apto. Logo na primeira semana de trabalho, o servente de pedreiro foi obrigado a cumprir uma jornada um pouco maior do que a normal. Precisou trabalhar as horas normais e fazer ainda horas extras. E logo ao final do expediente, teve um ataque cardíaco e caiu morto no canteiro de obras. A família desse trabalhador entrou com uma reclamatória trabalhista contra a empresa, pedindo indenizações por dano moral e material, porque o trabalhador havia morrido em razão do trabalho por ele desenvolvido, já que ele era portador de uma grave doença cardíaca. A empresa, em sua defesa, alegou que o próprio trabalhador havia dito que não tinha problema de saúde algum em todas as fichas médicas preenchidas no exame admissional, que o médico do trabalho, com relação ao que havia sido informado por ele próprio, de que era uma pessoa saudável,
não pediu exames complementares, fez apenas os exames clínicos de rotina. E adivinhe o que fez o juiz no julgamento deste caso? Não só o juiz de primeira instância, mas também os juízes da turma, né, de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho. Eles entenderam que o empregado tinha, claro, o dever de dizer a verdade no exame admissional e que ele errou ao contar uma mentira de que sua saúde era boa. Mas entenderam também que não é só o dever do empregado que leva em conta nesse aspecto, e sim também o dever que a empresa tem de investigar. Entenderam os juízes do TRT de Minas Gerais, e isso em 2007, que a empresa deveria, mesmo o trabalhador dizendo que era saudável, ter providenciado os exames complementares e só deixado ele exercer a atividade de servente de pedreiro depois de vários exames que comprovassem a ausência de qualquer problema de saúde. E que porque ela não fez, não providenciou e não custeou esses exames complementares, tinha então se caracterizado o que chamamos de culpa concorrente, culpa das duas partes. Ele porque omitiu e até mesmo mentiu sobre seu estado de saúde, e a empresa porque não providenciou adequadamente o exame admissional. E acabou então a empresa sendo condenada ao pagamento de uma indenização por R$60 mil, 30 mil referentes aos danos morais e outros 30 referente aos danos materiais. É, portanto, de suma importância que o exame admissional seja bem feito e que a empresa arque com os custos tanto de um exame clínico quanto de exames complementares, se assim solicitado pelo médico do trabalho que o está realizando. Somente se o atestado de saúde ocupacional caracterizar o trabalhador como apto, e isso com fundamento na investigação que foi realizada pelo próprio médico, é que a empresa poderá dar seguimento à contratação. O próximo passo seria, então, de posse desse atestado dizendo que ele está apto, fazer o registro do empregado em sua CTPS ou nos livros de registro. Na verdade, a empresa pode adotar fichas de registro, livros de registro ou até mesmo registro eletrônico. Veja o que diz o artigo 41 da CLT a respeito. Consolidação das leis do trabalho. Artigo 41. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. O livro de registro pode ser adquirido em qualquer papelaria especializada em departamento pessoal ou venda de material de escritório. E ele é realmente um livro, geralmente com uma capa preta, onde dentro tem várias folhas sequenciais numericamente. Então temos a folha 1, 2, 3. É possível adquirirmos livros com 50, 100, 150 folhas. Cada folha é destinada a um trabalhador diferente. Em cada folha vão ser colocados dados de um trabalhador diferente. Se a empresa não quiser utilizar o livro, pode utilizar fichas de registro, que contêm também as mesmas especificações e que também devem ser numeradas sequencialmente. Também é possível a adoção de registro eletrônico, que é mais cômodo para a empresa em razão de não ocupar espaço. Os documentos ficam todos armazenados em arquivos de computador e o procedimento é perfeitamente permitido pela legislação. A empresa tem apenas que ter o cuidado de manter esses arquivos no computador à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. O fiscal tem que chegar na sua empresa e a qualquer momento esse arquivo tem que estar disponível para sua visualização. Ele vai ter que ver documentos dos últimos 12 meses e estes documentos não podem estar protegidos por senha, não podem estar armazenados em pastas secretas ou pastas que não sejam acessíveis. Estando os documentos dos últimos 12 meses livres para visualização do fiscal durante uma fiscalização eventual,
a empresa pode perfeitamente utilizar o sistema eletrônico. Por fim, é preciso observar apenas alguns requisitos constantes da Portaria número 41 de 2007, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vejamos o que diz o documento. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 41 de 2007. Manter registro individual em relação a cada empregado. Manter registro original, individualizado por empregado, acrescentando-lhe as retificações ou averbações, quando for o caso. Assegurar a qualquer tempo o acesso da fiscalização trabalhista às informações por meio de tela, impressão de relatório e meio magnético. Feito o registro em livros, fichas ou até mesmo no registro eletrônico, a empresa vai precisar também fazer as anotações na carteira de trabalho do candidato que foi escolhido. É preciso, então, anotar ali, na página de registro de trabalho, de contrato de trabalho, as especificações do contrato que foi realizado. Vai precisar colocar o nome e o CNPJ da própria empresa. Vai colocar a espécie do estabelecimento, que tipo de empresa é. É um estabelecimento de ensino? É um escritório? É uma atividade comercial? Vai precisar colocar qual a função exatamente que o trabalhador vai desenvolver, além do seu salário contratual. Para fazer essas anotações, a empresa possui um prazo muito pequeno, é um prazo de apenas 48 horas, que não pode ser prorrogado em absolutamente nenhuma hipótese. Em 48 horas, a empresa tem que pegar o documento e fazer as anotações e devolver a carteira para o trabalhador, não sendo permitido ficar com a carteira em arquivo. Também é preciso observar que o artigo 29 da CLT proíbe expressamente qualquer anotação que iniba uma nova contratação desse trabalhador. Chamamos esse tipo de anotação de notas desabonadoras de conduta, ou seja, notas que desabonem, que depõem contra, que falem contra a conduta do trabalhador. A empresa não pode, por exemplo, na parte destinada a anotações gerais do documento da carteira de trabalho, colocar quantas vezes o trabalhador faltou sem motivo, colocar quantos atestados médicos ele apresentou, colocar ali informações de faltas graves por ele cometidas, como chegar atrasado todo dia, apresentar muito atestado médico, sair durante o expediente para resolver problemas pessoais. Nada disso pode ser anotado na carteira de trabalho. Nem mesmo referências à reclamatória trabalhista que ele venha a mover no futuro podem ser colocadas ali. Se a empresa efetua qualquer anotação desabonadora de conduta, ela acaba anulando este documento. Ela torna nula a carteira de trabalho do trabalhador e ela vai ter que providenciar um documento igual com todas as anotações que ali constavam. Além do mais, é preciso observar que anotar salários incorretos ou inverdades na carteira de trabalho, ou até mesmo não fazer a anotação do registro em carteira de trabalho, que são aquelas situações em que o trabalhador fica trabalhando, prestando serviço sem carteira assinada, esses procedimentos constituem crime tipificado no Código Penal Brasileiro, crime de falsificação de documento público, constante do artigo 297 do Código, e cuja punição varia de 2 a 6 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Feitas as anotações na carteira de trabalho do empregado, precisamos então dar uma especial atenção ao benefício do Vale Transporte. O Vale Transporte é um benefício previsto em lei que tem por natureza e objetivo custear o transporte do trabalhador de sua residência para o trabalho e vice-versa. Entenda-se por residência, nesse caso, não somente o local onde o empregado more, mas sim o local onde ele habitualmente vai depois do expediente ou de onde ele vem antes do expediente. Um empregado, por exemplo, que sai do seu serviço, de sua empresa,
e vai direto para a universidade onde estuda um curso qualquer, a empresa precisaria custear o transporte de manhã cedo da casa dele para a empresa e ao final do expediente da empresa para a universidade e não para a residência dele. Então, apesar do legislador dizer que é da residência a trabalho e vice-versa, esse vice-versa pode ser que não seja necessariamente para casa, para a residência, mas sim para qualquer outro lugar onde ele habitualmente vá, depois ou antes do trabalho. É preciso, então, que a empresa saiba se ele quer o vale-transporte, se ele deseja receber esse benefício. E esse conhecimento tem que ser documentado. Não basta ela perguntar, você deseja o vale-transporte? Sim, não, e não guarde um documento justificando aquilo. Esse documento tem um nome e pode ser adquirido em qualquer papelaria especializada no ramo. Se chama termo de opção pelo vale-transporte. É um papel onde o empregado vai informar se quer ou não o benefício e, se quer, quais são os meios de transporte que ele utiliza. Ele utiliza o metrô, ele utiliza transporte coletivo comum, o ônibus? Que tipo de transporte ele utiliza e quantos? Se for o ônibus, quantos ônibus ele precisa pegar para chegar de sua casa até o trabalho? E quais são esses ônibus? É neste documento que ele vai informar, então, o meio de transporte necessário, a quantidade e quais são esses ônibus, se for o caso de ônibus ou a linha do metrô, que ele irá utilizar. É importante saber que não há limite mínimo de distância. É uma pergunta comum que costumamos ouvir, principalmente em salas de aula. Sempre tem um aluno que questiona, professora, mas tem uma distância mínima? E se o empregado mora a 2 quadras da empresa e diz que quer o vale-transporte, a empresa precisaria fornecer? Precisaria fornecer. Não existe distância mínima fixada na legislação. Ainda que ele more a 2 quadras da empresa, se ele assina o documento dizendo que quer ir de transporte público, então a empresa precisa fornecer os vales necessários a esse deslocamento. Agora, um detalhe. A declaração falsa prestada pelo trabalhador neste termo de opção constitui falta grave e pode ensejar uma dispensa por justa causa. Voltando ao exemplo do senhor que mora a 2 quadras da empresa, se ele coloca então no documento que precisa do vale-transporte, a empresa tem que dar, mas ela pode fiscalizar se ele está realmente utilizando o transporte público para o deslocamento. Se não tiver, se ele estiver indo de bicicleta ou a pé ou pegando carona com algum outro conhecido, então a empresa pode demiti-lo por justa causa, de imediato, sem nem mesmo dar advertências antes, porque a declaração falsa e o uso indevido do vale-transporte caracterizam falta grave. Se utilizado corretamente, se realmente ele pediu o vale-transporte e utiliza para deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, esse benefício, o dinheiro gasto com o vale, não integrará o salário, não vai ser base de cálculo para nenhum tipo de tributo, sendo caracterizado mesmo apenas como benefício. O custo do vale-transporte é rateado entre a empresa e o empregado. A empresa paga uma parte, o empregado paga outra, só que a parte dele tem uma limitação. É permitido descontar do trabalhador 6% de seu salário contratual a título de vale-transporte. Professora, minha dúvida é o seguinte: como devo descontar o cálculo dos 6% do vale-transporte, sendo que o valor que é descontado do salário do meu empregado é maior do que o valor efetivamente pago na compra do vale-transporte para ele? Para respondermos a este questionamento, fica bem mais fácil se pudermos visualizar os seguintes exemplos. Vejamos: salário mensal do empregado, R$ 600. Dias de trabalho no mês, 22 dias. Número e tipo de transporte utilizado no percurso residência-local de trabalho, 2 ônibus. Vales transporte fornecidos, 88, 4 vales por dia.
Valor da tarifa, R$ 2,00. Total gasto pelo empregador na aquisição dos vales, R$ 176,00. Valor a ser descontado do empregado, R$ 36,00. 6% de R$ 600,00. Neste primeiro exemplo, podemos observar que foi possível descontar os 6% do salário do trabalhador. O valor total dos vales ficava maior do que apenas os 6%. Então, a empresa desconta os 6% e arca com o custo restante. Uma outra situação acontece quando os 6% do salário do empregado supera o valor gasto com o Vale Transporte. Observe. Salário mensal do empregado, R$ 3.600. Dias de trabalho no mês, 22 dias. Número e tipo de transporte utilizado no percurso residência-local de trabalho, 2 ônibus. Vales transporte fornecidos, 88, 4 vales por dia. Valor da tarifa, R$ 2,00. Total gasto pelo empregador na aquisição dos vales, R$ 176,00. Valor a ser descontado do empregado, R$ 176,00. Total gasto com os vales, porque 6% do salário contratual resulta quantia superior. 6% de R$ 3.600 são R$ 216. Feita a opção pelo Vale Transporte e documentada essa opção devidamente na pasta funcional, a empresa precisa agora ficar atenta à emissão de um formulário com destino ao Ministério do Trabalho e Emprego. Trata-se do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Todas as vezes que uma empresa contrata um trabalhador e todas as vezes que ela demite um trabalhador, ela precisa comunicar tanto a contratação quanto a rescisão em um formulário próprio denominado CAGED e previsto na Lei 4.923. Esse documento tem que ser encaminhado para o Ministério do Trabalho e Emprego via eletrônica e o documento de emissão, o comprovante de emissão, precisa ser arquivado e mantido pela empresa pelo prazo de 36 meses para a apresentação a uma eventual fiscalização. Por fim, a admissão precisa ser comunicada também na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, prevista no Decreto 76.900. Esta relação é também um documento que precisa ser encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, só que uma vez por ano. Todo início de ano a empresa precisa fazer a RAIS referente ao ano anterior. E as especificações, modelo do formulário, tipo de emissão e até mesmo prazo de entrega constam sempre de portarias editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, geralmente no mês de dezembro de cada ano civil. Enviada a RAIS, o arquivo comprovante de envio precisa ser armazenado na empresa pelo prazo de 5 anos. Como dica de estudo da aula de hoje, eu indico o livro de minha própria autoria, Cláudia Salles Vilela Viana, intitulado Manual Prático das Relações Trabalhistas, 9ª edição, editora LTR São Paulo, 2008. Bons estudos para você!